Olá! Nós damos boas-vindas a mais um episódio aqui do canal Conta Pra Mim. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que impacta diretamente a longevidade ativa e a qualidade de vida, que é a saúde mental após os 50 anos. O nosso mundo está envelhecendo cada vez mais rápido. E só no Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E até 2030 serão quase 50 milhões. Mas junto com o envelhecimento populacional, surgem alguns desafios importantes. A gente tem dados recentes da Organização Mundial da Saúde que mostram que 14% das pessoas com mais de 60 anos vivem com algum transtorno mental, sendo a ansiedade e a depressão os mais comuns. E não para por aí. Nos Estados Unidos, uma a cada 10 idosos apresentou sintomas depressivos recentemente. Já no Brasil, 13% das pessoas entre 60 e 64 anos sofrem com a depressão. Esses dados reforçam que, muito além de pensar na saúde física, a gente precisa pensar na saúde emocional quando a gente está falando do debate sobre envelhecimento saudável. Por isso, nesse episódio, nós vamos conversar sobre como identificar sinais de sofrimento psíquico em pessoas com mais de 50 anos e como prevenir transtornos mentais nessa etapa da vida, garantindo mais bem-estar, mais dignidade e qualidade de vida. E para conversar com a gente, nós chamamos a psicóloga e business partner da Quanta Previdência, que também atende na clínica na abordagem sistêmica familiar, a Manuela Ribeiro. Manu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Maia, pelo convite. É um prazer também estar aqui para poder falar desse tema que é tão relevante, né, e pelo qual eu sou tão apaixonada. Então, muito obrigada. Manu, para a gente começar a conversar, queria repercutir um pouquinho esses dados que a gente apresentou na introdução, né? Quando a gente olha para esses dados, a gente vê que a depressão e a ansiedade atingem milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Pessoas acima de 50 anos. Somente aqui no Brasil, 13% das pessoas entre 60 e 64 anos sofrem com a depressão. Então, eu queria saber como é que a gente pode interpretar esses dados, né? E o que eles nos dizem sobre os desafios de envelhecer de forma saudável. É bem importante, né? Esses dados, Maia, eles são bem alarmantes mesmo, nos chamam a atenção, né? E quando eu paro para olhar, assim, dados sobre diagnósticos, eu me questiono muito, assim, né? Porque a gente precisa separar algumas coisas de início, já para a gente poder ter uma visão mais ampla. Os sintomas, por exemplo, de depressão, de um transtorno mental, depressão, ansiedade, é, isso é uma coisa, né? Mas a gente tem também aqui traços de luto, que, se muito prolongados, podem se tornar uma depressão, uma ansiedade, nessa medida que a gente está falando. A gente tem outros tipos de sofrimento, né? Que às vezes é um período, é um traço depressivo, não é o diagnóstico de depressão. Mas quando a pessoa procura ali um profissional de saúde mental e relata ali que está um longo período de tempo já com esses sintomas, é diagnóstico, né? Depressão, é ansiedade. Às vezes nem é ainda, né? Tá se desenvolvendo ali um processo de sofrimento. Então, a gente precisa ter claro que talvez nesses dados que a gente está falando agora, da Organização Mundial da Saúde e tudo, possa existir diagnósticos que tem a ver com isso, né? Às vezes a pessoa está tendo um processo de luto um pouquinho mais prolongado, mas é um luto, tem uma causa só. Não é aquela coisa assim, eu estou depressivo e não sei direito qual que é a origem e preciso de um tratamento mais aprofundado. Então, a gente precisa ter primeiro essa clareza, né, do que a gente está falando. Para fins didáticos, a gente vai colocar tudo no mesmo pacote e vai tratar tudo isso como um processo depressivo, né? Então, um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade. Mas existe essa diferença. O luto não é depressão. O luto é o luto, a depressão é depressão, né? E estou usando esses exemplos para ilustrar também a respeito da ansiedade e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer primeiro essa distinção. Aí tu me perguntou como que a gente interpreta esses dados, né? Eu vou falar um pouco da perspectiva sistêmica, que é a que eu trabalho, né? Mas eu entendo que existem várias formas, vários ângulos onde a gente pode olhar esses dados. Na perspectiva sistêmica, eu vou olhar para essa parcela da população, 60 a mais, 50 a mais, a partir de qual é o momento de vida que essa pessoa está, qual é a fase do ciclo familiar que ela está vivendo, do ciclo de vida familiar, e quais são os sofrimentos esperados ali, para a gente poder entender com o que a gente pode lidar, o que pode estar um pouquinho fora do lugar, né? Então, o que significa isso, né, de essa pessoa, que fase de vida ela está? Lá na escola, quando eu estava lá nos anos 90, eu aprendi o ciclo de vida individual.
A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Não sei se tu também aprendeu dessa forma, mas eu aprendi dessa forma. Não sei como hoje é ensinado, né? A família também tem um ciclo de vida. E aí também vou ilustrar aqui de uma forma didática, padrão, como se fosse um padrão, né? Não gosto muito de usar essa palavra para famílias, mas como se fosse um padrão, só para a gente tentar entender. Então, o ciclo de vida familiar, ele inicia lá com o jovem adulto saindo de casa, e aí ele vai viver a vida dele, né? Vai alavancar a carreira, ele casa ou não casa, enfim, né? Aí, na próxima fase, essa pessoa encontra um parceiro, tem filhos pequenos, depois esses filhos crescem, entram na adolescência, cada um desses é uma fase. Depois esses adolescentes crescem, viram jovens adultos, saem de casa e aquele primeiro adulto começa a viver o que a gente chama de ninho vazio, né? Que é bem nessa fase que a gente está falando, mais ou menos uns 50, 60 anos, começa a viver ali o ninho vazio, os filhos vão para o mundo, né? E depois tem a fase do envelhecimento tardio, onde a pessoa já tem ali mais de 80 e tudo mais. E em cada fase dessa, todo familiar tem um papel, né? O indivíduo tem um papel nessa família, tem um lugar nessa família, exerce uma função, e a cada transição de fase, existe uma reorganização no ciclo familiar, que é o primeiro ciclo social que a gente tem, né? Por isso que a gente trata assim como família. E a cada transição desse ciclo, existem sofrimentos esperados, né? Desafios esperados. Como que essas pessoas se reorganizam? Né? Então, quando a gente vai falar ali dos 50 a mais, dos 60 a mais, o que está acontecendo nessa fase de vida, no ciclo de vida familiar, e quais são os sofrimentos esperados? Então, aqui a gente pode desenhar, por exemplo, o ninho vazio, que é o próprio nome da fase, né? Às vezes, se a pessoa tem filho, o filho vai embora. Se é casado, continua o casal ali dentro de casa, e agora eles precisam se olhar como casal de novo, que não fazem isso há tanto tempo, porque cumpriam ali papel de pais, papéis profissionais e casal também, mas agora só o casal. A aposentadoria vem nessa fase. Então, a gente tem uma cultura ali, né, dos 65 para frente, a pessoa vai se aposentar e e agora? Acabou, né? Vou para o aposento, que é isso que significa aposentadoria. E acabou minha carreira, acabou o convívio social, a pessoa perde aquele convívio social do trabalho, perde uma rotina, perde, às vezes, dependendo do caso, aquele senso assim de não sou mais útil. Ela começa a pensar, né? Não sou mais útil. E agora? O que eu vou fazer? Como que essa pessoa se reorganiza nessa fase da vida? E ela vive ali o que a gente chama de pequenos lutos, né? Então, agora tô me sentindo mais sozinho. Cadê meus amigos, né? Que eu deixei de lado por causa da minha carreira. E, às vezes, um relacionamento que eu deixei de lado também por causa de outros motivos. Então, esses pequenos lutos, eles são esperados. E por isso eu fiz aquela contextualização ali no início, né? Então, é comum pessoas nessa fase viverem algum tipo de sofrimento. O que pode acontecer? Esse sofrimento se prolongar ou ser muito profundo, porque ela está sofrendo por várias coisas ao mesmo tempo. Então, é nisso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, quando tu me pergunta como que a gente pode interpretar esses dados, a psicologia sistêmica vai olhar para esses comportamentos esperados diante desses sofrimentos esperados, né? E a gente vai lidando com isso, ajudando essa pessoa a reorganizar esse contexto de vida. Mas e quando ela não consegue? Aí é que é um problema um pouquinho maior, né? Sobre essa questão de viver essa fase de forma saudável, é um desafio gigante que a gente precisa prestar atenção ao longo da vida. Então, aqui a gente está falando de várias fases da vida que a gente precisa se reorganizar e a gente precisa cuidar, não só nessa fase, mas ao longo da vida, de alguns pilares. Por exemplo, o pilar financeiro, o pilar social, o pilar emocional, o pilar físico. Então, se a gente falha em algumas dessas frentes, lá na frente, quando a gente entra nesse processo de ninho vazio, ali, que é mais ou menos o nome popularmente conhecido, né, que a gente fala dessa fase, vai fazer falta. Então, por exemplo, se eu investi muito na minha carreira, estou muito preocupada ali com o meu ciclo social só do trabalho e com a minha vida financeira, e eu esqueci todo o resto, né? O meu convívio familiar, o meu convívio com alguns outros amigos. Quando eu chego nessa fase, isso vai me fazer falta. Então, como viver isso de forma saudável? A gente precisa cuidar ao longo da vida. Se a gente não cuidou, não tem fórmula mágica. A gente vai chegar lá, vai fazer falta, e a gente vai precisar olhar e tentar identificar qual é o ponto que está me gerando esse sofrimento.
Então, essa é a atenção que a pessoa, nessa fase da vida, precisa ter. Estou sofrendo, mas o que está me causando esse sofrimento? É a falta de rotina? É a falta de convívio? É a falta de saúde? É falta de dinheiro? E aí vai precisar trabalhar para resgatar alguma coisa nesse sentido, né? Não tem uma mágica que se possa fazer em direção a isso. Manu, muitas vezes esses sintomas de depressão ou de ansiedade em idosos, eles podem ser confundidos com outras coisas, né? Com coisas da idade ou até mesmo sintomas físicos de outras doenças. Então, quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa idosa possa estar passando pelo sofrimento psíquico? E eu aproveito até para te perguntar, até para diferenciar dessas outras fases e tal que tu falaste, como o luto e tal, né? Então, quais sinais mais comuns e como diferenciar isso de outras situações? Eu acho bem interessante essa pergunta, né, Maia? Porque quando a gente fala assim, coisas da idade, do que a gente está falando? Né? A gente está falando o quê? De uma pressão alta, de, né, diabetes, está falando de esquecimento ou de uma diminuição de ritmo, né? Tudo isso é coisa da idade. Mas se a gente for falar, né, olhando para esse contexto que eu trouxe ali do ciclo de vida familiar, tudo isso realmente são coisas da idade, né? Mas o que a gente não pode fazer? A gente não pode entender que coisas da idade são coisas banais que a gente não precisa se importar. As coisas da idade e de cada idade a gente precisa olhar com a devida atenção. Né? Então, tudo isso que a gente falou antes ali, do ninho vazio, da aposentadoria, de algumas dificuldades ali, talvez sociais, nessa fase da vida, que acontece muito, e tantos outros que a gente possa pensar, tudo isso são coisas dessa idade, né? E que a gente precisa olhar e cuidar. O que é o ponto de atenção que eu sugiro, assim? Tu falou para a gente poder diferenciar o luto de outros tipos de sofrimento, né? É sempre preciso ampliar um pouco o olhar para esse indivíduo e entender assim, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa que mudou bruscamente as respostas que ela dá ao ambiente, ao comportamento dela, por exemplo, falecimento na família, né? Faleceu alguém muito próximo a ela e ela entrou num processo, né, com traços depressivos profundos por um longo período de tempo, mais do que se espera para um luto. Isso é um problema, porque antes ela não era assim e depois desse ocorrido isso aconteceu. Depois que se aposentou, não reorganizou a rotina, não reorganizou a vida e ficou isolado, não gosta mais do que gostava antes. Então, esses sinais de mudanças assim depois de um acontecimento são importantes, né? É muito natural que logo após um evento, né, como esse que muda alguma coisa no contexto, a pessoa de fato precise daquele tempo para reorganizar a cabeça, entender alguma perda, entender quais são os ganhos diante disso, entender como que ela pode lidar. Se isso se prolonga demais e essa pessoa demora a voltar ao normal, né, entre aspas, isso é preocupante, né? Então, o primeiro sinal é como essa pessoa era antes e como ela está agora. Já faz bastante tempo? Então, esse é o primeiro sinal. Isso vai diferenciando um pouco o processo depressivo e o luto, né? E outros tipos de sofrimento. É necessário ter contato com essa pessoa, né? Porque, às vezes, as pessoas, por mais que sejam do ciclo familiar ou do ciclo de amizade, as pessoas acham muitas coisas, né? Ai, depois que fulano aconteceu isso, eu acho que ele tá... Mas já conversou com fulano? Fulano te disse isso? Ele está conseguindo se abrir, ele está conseguindo reportar aquilo que ele está sentindo, né? Então, ter esse tipo de atenção sobre esse contexto é importante. Uma coisa que a gente precisa pensar também é que nesse contexto de vida existem outras mudanças. Por exemplo, a pessoa começa a tomar mais medicação. A medicação, às vezes, afeta mesmo no nosso funcionamento. Tem medicação que deixa a gente um pouco mais lento, que deixa a gente um pouco mais esquecido. Isso também é coisa da idade, são coisas que vão acontecendo, mas que impactam nas respostas que a gente dá para aquilo que acontece na nossa vida. Então, nem tudo é sobre depressão. Pode ser depressão também, pode ser ansiedade também, mas pode ser um monte de outras coisas, né? Então, só para ilustrar um pouco... quando a gente está triste com alguma coisa, é muito comum a gente dizer assim, ó, ai, tô angustiado, tô com dor no peito, né, parece que tá apertado. Essa resposta física ao que acontece no mundo mental, né, é muito natural. Então, nós somos seres biopsicossociais, a gente tem uma esfera biológica,
uma esfera psíquica e uma esfera social. Então, na medida em que eu fiquei doente, tô com uma doença que agora afeta um pouco o meu funcionamento, vai diminuir o meu ritmo de vida, não posso mais ser tão festerê como eu era antes, vou precisar diminuir o ritmo. Isso vai afetar o meu social. Isso vai afetar também o meu mental, porque eu vou ter que reorganizar a minha vida. Então, quando eu falo que a gente precisa ampliar esse olhar e entender de fato o que está acontecendo com aquela pessoa e que nem tudo é sobre depressão, é sobre isso. É entender quais são as coisas da idade, daquela faixa etária, e o que tudo pode impactar, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a medida mais importante, eu acho, teve algum acontecimento específico? Essa pessoa está em sofrimento profundo por um longo período de tempo, aí é um problema que precisa ser tratado, talvez até com ajuda profissional, né? E ser encaminhado ali e tudo mais. Mas se é algo que já está no fluxo e que é esperado das coisas da idade, é uma maneira de a família e o contexto social, amigos, se reorganizarem em torno dessa nova realidade, como a gente fez, por exemplo, com a pandemia, né? A gente falava muito do novo normal. Cada fase do ciclo de vida familiar é um novo normal, que a gente precisa se readaptar, né? Em pequenas doses, então é mais ou menos isso. Certo, Manu. Bom, tu trouxeste assim um cenário bem completo, né? Diferenciou aí os tipos de sofrimento que uma pessoa acima dos 50 anos pode estar passando. Mas uma vez que os familiares, amigos, até mesmo colegas de trabalho, né, pensando nas pessoas que ainda estão ativas, uma vez que elas percebam esses sinais, como é que podem lidar com essa situação de uma forma cuidadosa, respeitosa? Quais são os primeiros passos que as pessoas no entorno desse idoso podem dar para oferecer ajuda? Eu sempre gosto de ir pelo caminho da escuta, né? E quando eu falo escuta, não necessariamente é esperar com que a pessoa fale. Às vezes, o contexto da pessoa vai falar, né? Então, a escuta também consiste em observação, daquilo que eu estava falando antes. Como que essa pessoa era antes, como que ela está agora, o que está acontecendo, faz tempo, não faz. E nem todo mundo, né, hoje em dia sabe escutar. A gente fala muito de oratória e pouco de escutatória, né? Já dizia um texto aí famoso que a gente conhece. Mas é muito comum, quando a pessoa está em um sofrimento muito grande, ela ouvir dizer assim, ó, vai passar, né? Olha tudo que tu construiu, né? Nessa fase da vida, especialmente. Olha a família linda que tu tem, olha tudo que tu conquistou, né? Isso vai passar, é assim mesmo, daqui a pouco melhora. Mas se a pessoa chega a ponto de te falar que ela não está bem por algum motivo, ela está precisando desabafar, ela está precisando desse momento de escuta, né? Então, a escuta é o ponto principal, assim, se tiver alguém no contexto dessa pessoa, seja na família, seja um amigo, que for capaz de oferecer essa escuta, uma escuta ativa, uma escuta que não vai querer dar outros exemplos de outras pessoas, mas que vai querer ouvir genuinamente aquela história, aquele sentimento e tentar ajudar de alguma forma, isso é muito importante. Nem todo mundo está pronto, né? Então, uma coisa que é importante, principalmente a família observar, é o quanto se está disposto a estar disponível para essa pessoa. Porque o que acontece? Na hora que estoura alguma situação, tem muita gente ali, mas no momento seguinte não tem quase ninguém. E aí pode gerar ali uma sensação de abandono também, né? Então, se aquela pessoa está precisando de uma ajuda relacional, né? Ela está se sentindo sozinha. Tu tá disposto a ficar ali fazendo companhia para ela, né? Tá ali de tempo em tempo e oferecendo essa falta que faz? Ou então, se o que essa pessoa precisa e está fazendo ela sofrer é dinheiro, né? A gente tem um contexto social hoje de aposentados que precisam de ajuda de filhos e tudo mais. Então, é dinheiro. Tu consegue dar essa ajuda só momentaneamente? Deixa claro isso, né? Tu vai conseguir ajudar constantemente? Tá disposto a isso? Então, é entender de forma muito racional qual é a ajuda que se pode dar. Porque, às vezes, a ajuda é muito da boca para fora e acaba gerando um impacto inverso para essa pessoa que está em sofrimento, né? Então, assim, evitar ficar dizendo que vai passar, porque às vezes não vai passar. Às vezes é um sofrimento que ela vai precisar lidar em um longo período de tempo, né? E vai precisar de tempo para reorganizar. Mas ter alguém ali para ter essa ajuda é importante. E aí, quem faz esse papel? Aí a família precisa se reorganizar. Por isso que
a gente tem sofrimentos esperados em mudanças de ciclo, né? Porque não é a pessoa que tem que se organizar de novo, é a família inteira que reorganiza ali as funções, né? É o contexto de amigos inteiro que reorganiza as funções. Então, é mais ou menos nesse caminho. Eu acho que a autopercepção é muito importante. Estou disposto? Vou fazer? Não, não estou. Não sou aquela pessoa que vai ficar escutando histórias, que tem paciência para ouvir queixas. Então, nem vai. Né? Tem que ser uma pessoa que tenha mais paciência, que tenha mais resiliência e que esteja genuinamente ali, né? Então, isso é importante. É importante também estar atento a algumas falas do tipo assim, não tenho mais vontade de viver. Ou então, tudo que eu gostava antes eu não gosto mais. Não estou mais me identificando, não estou mais me reconhecendo. Essas falas, quando as pessoas trazem, as pessoas que estão nessa fase da vida trazem, pode revelar que existe um vazio muito profundo ali dentro, né? E que necessita de alguma ressignificação. Talvez ela não está olhando a vida por uma perspectiva positiva. Então, ela precisa de ajuda. E, às vezes, essa ajuda, talvez só da família ou só de amigos, não vai dar conta. Às vezes, é uma ajuda profissional mesmo que ela precisa, né? Então, não é que a gente vai sair empurrando todo mundo para terapia, porque nem todo mundo precisa fazer terapia. Algumas pessoas precisam em algum momento da vida e depois conseguem seguir e está tudo bem, né? E se for o caso dessa pessoa em sofrimento, fazer uma terapia, fazer um acompanhamento com um psiquiatra, talvez tomar alguma medicação, né? Como no caso, em alguns casos de transtorno mental é necessário, é importante conversar com essa pessoa sobre a importância desse profissional, né? Porque a gente ainda tem muito tabu. A gente tem muita resistência sobre tomar medicação, sobre procurar um psicólogo, né? Tem gente que ainda diz que não vai no psicólogo porque não é louco, né? E psicólogo não é para loucura, né? Psicólogo é para saúde mental, então a gente precisa realmente trabalhar. Mas conscientizar essas pessoas dessa necessidade é importante, né? E às vezes ela não vai aceitar de cara. Eu conheci um caso clínico em que a pessoa chegou na clínica falando assim, eu odeio fazer terapia. Era uma pessoa nessa fase da vida, né? Eu odeio fazer terapia, eu tô aqui porque o meu filho me pediu. E aí as sessões foram indo e passaram-se anos e essa pessoa não sai da terapia mais porque ela entendeu que a necessidade de poder ter um espaço seguro, acolhedor, para poder falar daqueles sofrimentos que às vezes a família realmente não tem condição de suprir, né, é muita demanda. Às vezes os filhos estão em alavancagem de carreira, estão em um outro momento e aquele tempo dedicado a essa pessoa, para elas é muito, mas para aquela pessoa é pouco. Né? Ela precisa de um outro espaço para poder desenrolar todo aquele sofrimento e de forma mais profunda mesmo, né? Que às vezes os que estão ao redor não dão conta. Então, acho que é bem importante assim, ter esse tipo de conversa e ter esse tipo de conscientização quando é necessário, quando é um sofrimento mais profundo, né? A gente falou um pouquinho sobre o que as pessoas que estão no entorno, né, da pessoa 50 a mais, o que elas podem fazer, como podem apoiar, mas queria te perguntar também o que a própria pessoa pode fazer nesse sentido. Então, assim, quais são as práticas, os hábitos mais eficazes, né, para prevenir os transtornos mentais após os 50 anos? E nesse sentido, como é que a saúde física, as conexões sociais e o planejamento financeiro e de vida contribuem nesse processo? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, mas dá para a gente aprofundar um pouquinho mais. Sim. Esse é um investimento de longo prazo, né? Como que a gente previne questões de doença mental, né? Não dá para esperar essa fase da vida para a gente começar a tomar alguma atitude. A gente precisa, a vida inteira, cuidar desses 4 pilares que a gente está falando aqui, né? O financeiro, o social, o mental e o físico, né? A gente precisa ir alinhando e equilibrando ele ao longo da vida. É muito comum que em alguma fase da vida a gente dê mais atenção para mas depois a gente tem que voltar e reequilibrar essas 4 frentes, né? E uma pessoa 50 a mais, 60 a mais, ela naturalmente ela vai chegar lá, ela vai olhar em volta assim, né? E agora, o que eu investi menos, né, na minha vida? Porque vai ter mais tempo de sobra, né? Ela vai ter tempo para pensar em algumas coisas que eventualmente não pôde ao longo da vida. Então, ela vai olhar em volta e vai ver o que mais fez falta. Tem gente que planejou financeiramente a vida inteira e está ok com isso. Tem gente que precisa da ajuda de outras pessoas.
Tem gente que chega nessa fase da vida e vai curtir com os amigos e viajar. Tem gente que se sente solitário. Então, para cada situação, tem que ter um olhar específico, diferente, né? O que é importante a gente falar aqui? Muitas vezes, se a pessoa está em sofrimento psíquico nesse momento da vida, às vezes falta motivação para tomar a iniciativa de qualquer coisa, né? E eu costumo dizer que em alguns momentos a gente não pode contar com a nossa motivação, mas a gente tem que contar com a nossa razão. Então, vou dar um exemplo para ilustrar. Se o que falta para a pessoa são relações, ela vai precisar se esforçar para encontrar um novo ciclo social que supra aquele buraco que tem e que possa dar para ela motivação ao longo dos dias. Então, por exemplo, ela pode procurar um grupo que faça atividade física, e aí ela já mata 2 de uma vez só, né? Então, um grupo da mesma idade que faça uma atividade física em conjunto, né? Jogar um vôlei ou, não sei, alguma outra atividade física que promova esses encontros e que depois possa sair dali e fazer alguma outra coisa. Ela pode procurar alguma coisa dentro da própria religião dela, se ela já pratica. Às vezes tem grupos de pessoas com a mesma idade que ela pode frequentar. Às vezes montar um grupo de canastra, né? Quem não gosta de um baralhinho e tal. E aí consegue juntar esses amigos e fazer. Então, ela precisa ser criativa, né? Mas em sofrimento psíquico, dificilmente a criatividade está aflorada. Então, a gente precisa contar com a razão, né? Esse passo é importante de ser dado. O que é muito comum a gente vê na clínica são as pessoas que nessa faixa etária não encontram motivação para tomar iniciativas, sabem que precisam fazer, mas se mantêm estagnados. Porque realmente é muito difícil, né? A gente fazer uma coisa que a gente não está muito... O nosso corpo não está com aquela empolgação, mas ela sabe que ela precisa. Mas a gente precisa sair desse estado de equilíbrio que a gente fica, né? O nosso corpo, a nossa vida sempre vai buscar esse estado de equilíbrio. Então, se a gente está em sofrimento, está ali mais encolhidinho, está mais quietinho, a gente vai ter a tendência a permanecer ali o máximo de tempo possível. A gente precisa fazer um movimento inverso, precisa fazer o contrário, precisa se mexer dali, para que daqui a pouco isso vire rotina e vire um novo equilíbrio, né? E aí é o que a gente chama de reorganização da vida, né? Então, a gente precisa buscar essa reorganização. Não tem fórmula mágica, às vezes é longo prazo mesmo, às vezes vai exigir um investimento, né, da pessoa, seja um investimento financeiro de algum profissional para ajudar a pensar nisso, ou seja um investimento de energia mesmo, né? Enfim, vai exigir da pessoa. Todas essas fases de mudança exigem da gente algum processo de esforço a mais e de readaptação. Manu, um aspecto importante desse debate é que o envelhecimento saudável ele não é uma responsabilidade individual, mas coletiva também, né? Então eu queria entender melhor qual é o papel da comunidade, das empresas, das organizações para promover ambientes que cuidem da saúde mental das pessoas acima dos 50 anos. Essa é uma pergunta difícil, Maia. A gente tem uma sociedade que ainda não, por mais que a gente esteja envelhecendo cada vez mais, ainda não integrou completamente as pessoas 50 a Não, mais, né? não, e falta muito ainda, né? O Estatuto do Idoso já nos responsabiliza, né? Tanto sociedade quanto Estado, a respeito dessa parcela da população. Mas a gente está, como tu trouxe ali no início, na introdução, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão envelhecendo mais do que a gente está acostumado a ver. Então, é uma novidade para a gente, né? E a gente já vive um contexto, uma dinâmica, onde encaixa todo mundo até certa idade. Depois daquilo, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de inclusão. Ou seja, se a gente precisa incluir, naturalmente a gente está excluindo e a gente precisa retomar. Só que a gente não entendeu ainda, e aí eu digo humanidade como um todo, a gente não entendeu ainda o que essa parcela da população tem de muito positivo que a gente pode aproveitar e a gente não consegue valorizar devidamente. Então, a gente trabalha assim como se fosse um dever. Agora essa pessoa da minha família envelheceu, vai precisar de cuidados. Então, eu vou precisar abrir mão de uma coisa aqui para poder cuidar. Né? E aí tem famílias que fazem várias opções. Alguém para de trabalhar para cuidar, ou junta todo mundo, faz uma vaquinha e paga um cuidador de idoso, ou coloca numa instituição, né, particular ali para cuidar dessa pessoa. Mas a gente sempre está pensando em situações que deixam essas pessoas à margem daquilo que a gente já faz e já está acostumado.
Então, é um grande desafio a gente começar a pensar nessa parcela da população de forma integral, entendendo que eles fazem parte ainda e trazer para a gente não precisar falar deles como inclusão, porque a gente está excluindo, essa é a verdade, né? Então, vejo hoje, por exemplo, que algumas organizações já fazem processos de preparação para aposentadoria. O que é essa preparação? Ela ajuda essa pessoa a se organizar para essa nova fase da vida. E aí o baque não é tão grande. Num dia está trabalhando, correndo, e no outro parou. E agora, né? Faço o quê? Então, algumas organizações, poucas, já fazem esse processo de preparação para aposentadoria. Às vezes, nessa preparação, existe até uma redução de carga horária para a pessoa ir parando gradativamente de trabalhar, né? Então, cada organização vai fazer do seu jeito. Existem algumas empresas que contratam pessoas com essa faixa etária, pensando ali na diversidade geracional e no quanto essa geração pode nos trazer benefícios, assim, de diversidade mesmo, né? De pensar de forma diferente, de pensar esse público. A gente tem um público gigante aqui que não está sendo visto, né? E a Quanta bate muito nessa tecla, né? Olha muito para a economia prateada e tudo mais. Então, é o público da vez, a gente precisa entender. Mas eu acho que antes de sair fazendo ações, e nenhuma dessas ações é descartável, muito pelo contrário, acho que elas nos trazem insumos para a gente poder entender a dinâmica, né? Mas antes disso, a gente precisa se debruçar mesmo e conviver com essas pessoas. Eu acho que o primeiro passo é conviver, porque se tu não convive com a pessoa, como tu vai conhecer ela? Né? Não tem como. Então, a gente não sabe as necessidades dessa parcela da população porque a gente está deixando de lado. A gente não conhece o que elas podem agregar na nossa vida porque a gente está deixando de lado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar e perceber. E começar a agregar isso no nosso contexto. Para depois a gente pensar, não, aqui a gente precisa de uma ação mais efetiva. Aqui o que a gente está fazendo não agrega. Né? A gente achou que estava arrasando e não é isso, é diferente. Então, a gente já está experimentando muito timidamente algumas ações, mas ainda a gente tem um desafio gigantesco pela frente e sim, é nossa responsabilidade. A gente tem que parar de olhar com essa cultura de que essa parcela da população está à margem da sociedade, né? E isso contribui, inclusive, para o sofrimento psíquico dessas pessoas, porque é justamente esse choque, né, nessa fase da vida. Acabou minha carreira aqui, me aposentei, filhos estão cuidando das suas carreiras e isso e aquilo, estou começando com algumas doenças que eu não tinha e tal. Acabou? Não, tem muito chão pela frente, né? A gente tem uma expectativa de vida muito grande aí. Então, a gente precisa parar e entender um pouco o que está acontecendo nesse novo formato de envelhecimento que é muito mais prolongado do que a gente estava esperando, né? Então, não é só o se preparar para essa fase, mas entender o que vem com ela, né? Acho que é um desafio gigante aí que a gente tem. Verdade, Manu. Manu, existe uma conexão que já está aí comprovada entre a saúde emocional e a expectativa de vida. Então, eu queria, para aprofundar um pouquinho esse debate, te perguntar como cuidar da saúde mental pode, de fato, impactar na longevidade, né, e na qualidade de vida também após os 50, 60 anos. Eu acho que vai muito na linha daquilo que a gente estava falando de a gente ser biopsicossocial, né? Que é uma palavra grande, mas que é o que a gente é. É um equilíbrio, né? Então, se a gente... Vou usar um exemplo um pouco diferente. Se a gente não cuida do físico, e aí a gente tem algumas barreiras para lidar com algumas situações. Isso vai afetar o nosso emocional, vai afetar o nosso social, a gente vai precisar gastar mais com saúde, então vai afetar o financeiro. Então, quando um desses 4 se desequilibra todo o resto. Com o mental é a mesma coisa, né? Então, e a saúde mental, ela por muito tempo foi um tabu e em alguns contextos ainda é. Né? E aí a gente deixa isso de lado, mas se a gente não está bem mentalmente, a gente está prejudicando também o nosso físico, também o nosso social e também o nosso financeiro, né? E como que a gente cuida desse mental? É a vida inteira, né? E mantendo esses pilares em equilíbrio, porque o desequilíbrio de um vai afetar no outro. Então, mesmo que eu esteja cuidando da minha saúde mental, por exemplo, né? E se eu descuido do meu financeiro,
não adianta nada eu estar lá fazendo terapia se eu estou descuidando do meu financeiro ou eu Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar terapia. não tem dinheiro para pagar terapia, né? E não vai mais na terapia e começa a desmoronar tudo. Então, o cuidado ele precisa ser integral, não só olhando para um, né? E como eu falei antes, às vezes a gente vai dar atenção um pouquinho mais para um pouquinho mais para outro e tá tudo bem, desde que esses 4 fiquem em equilíbrios ao longo da vida, né? Certo. Manu, quero te agradecer imensamente por topar conversar com a gente aqui sobre esse tema que é tão importante, né? Cada vez mais importante falar sobre saúde mental, sobre envelhecimento. E para quem está nos acompanhando até agora, qual seria o teu conselho final e essencial para a gente cultivar a saúde mental e emocional ao longo da vida, e especialmente após os 50 anos? Olha, eu gosto de olhar sempre para aquilo que o nosso corpo está dizendo, né? Então, se eu puder dar algum recado, perceba o que o seu corpo está te dizendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente passa uma vida correndo atrás de muitas coisas e às vezes nem é tão importante assim, né? E aí tá lá a pálpebra mexendo, tremendo, né? Ou o coração palpitando, tá com falta de ar, não sabe por quê. E o corpo vai dando sinais, né? E a gente não presta atenção. Vamos olhar, né? O que o meu corpo está querendo me dizer? Será que esses 4 pilares estão em equilíbrio? Não estão? O que eu preciso prestar mais atenção, né? Então, esse é o recado que eu dou, assim, o que teu corpo está te dizendo? Vamos prestar atenção em qualquer fase da vida, né? Não só nos 60 a mais, mas especialmente nos 60 a mais, como a gente falou ali, para que a pessoa possa identificar qual é a origem do sofrimento, qual foi o pilar que ela deixou de investir ao longo da vida e que está fazendo falta agora, que ela vai precisar investir mais um esforço, né? Tem uma música que eu lembro, que é aquela do Titãs, que é Epitáfio, né? Ela fala, devia ter amado mais, devia ter feito um monte de coisa a mais, e não fez, né? E sempre que eu escuto essa música, eu me vejo em reflexão, assim, o que está faltando agora? Não preciso chegar lá, no momento do epitáfio, né? Para pensar sobre isso. O que está faltando agora? Então, uma dica aí, quem quiser, depois do podcast, né, ouvir essa música e refletir um pouco, né, o que está faltando nesses 4 pilares. Acho que é importante essa reflexão e essa reflexão de investir em equilíbrio em todas as coisas, né? E com isso eu quero deixar aqui meu agradecimento também. Foi um prazer estar aqui falando com vocês e fico muito feliz sempre de trazer esse tema. É um tema que é bem relevante para mim, eu gosto muito e contem comigo se precisarem. Tá certo, Manu. Muito obrigada novamente. Nós chegamos ao fim de mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. Lembrando que envelhecer bem não significa apenas a gente cuidar do nosso corpo, mas também nutrir a nossa mente, cuidar das nossas relações. E lembrar que cuidar da saúde mental é tão importante quanto planejar o futuro financeiro e que ambos juntos caminham para a gente garantir uma longevidade ativa, plena e digna. Você encontra mais conteúdo sobre longevidade ativa na Aqua, a plataforma de educação financeira e previdenciária da Quanta, que você pode acessar através do QR Code que está na tela. E se você se identificou com esse tema, compartilhe com seus familiares, com seus amigos e lembre-se que buscar apoio profissional é sempre um passo de coragem e autocuidado. Até o próximo episódio.